A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Caro pastor, muito bem-vindo a este seminário online. Eu quero desde já agradecer por você ter aceito o meu convite e estar participando dessa palestra que eu tenho dedicado tempo e pesquisas para estar trazendo para você realmente um conteúdo que faça a tremenda diferença, que seja um divisor de águas no seu ministério. Eu estou muito agradecido, me sinto muito honrado por você ter chegado até aqui. Muito obrigado. Então, minhas boas-vindas. Você chegou aqui pois quer saber como resolver dificuldades no ministério e vida pessoal, tais como sobrecarga de atividades que o deixa sem tempo para Deus, para si mesmo e para a família, falta de obreiros empenhados e comprometidos com a obra, oposições internas e externas e contratempos financeiros. Neste vídeo, você vai descobrir como pode resgatar a alegria e o vigor do seu ministério pastoral, através de 3 ações simples, porém altamente eficazes. Primeira ação: otimizar o seu tempo. Para recuperar a sua produtividade, desempenhando satisfatoriamente todas as suas incumbências pessoais, eclesiásticas, particulares, familiares. Também para parar de prejudicar a sua saúde com uma correria sem sentido e que está realmente trazendo uma sobrecarga para o teu organismo. Para ter tempo para Deus. Você não está tendo tempo para a tua devoção pessoal, particular. Então, você ter tempo para Deus, ter tempo para você mesmo, para aquilo que você deseja fazer para você mesmo e para a sua família. E é claro, sem prejudicar as atividades da igreja, para poder se dedicar a outras atividades que são necessárias, como voltar a estudar, sem prejudicar o andamento das atividades da igreja. Mesmo que hoje você esteja com um monte de coisas para fazer e não vê como colocar tudo em dia. A segunda ação: reassumir a liderança da igreja, tornando-se um líder inspirador, conduzi-la a um crescimento real, constante e progressivo, sem a necessidade de ficar dependente de campanhas e de artifícios de promessas fantasiosas, de curas e milagres financeiros sem base bíblica. Mesmo que você atualmente tenha poucos colaboradores, a igreja esteja com pouca frequência, ainda que você trabalhe materialmente. A terceira ação: recuperar a sua saúde financeira, através da mudança de mentalidade em relação ao dinheiro e da administração inteligente de suas finanças, para que você possa sair das dívidas, começar uma poupança mediante um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo, alcançar um a um os seus sonhos de qualidade de vida para si mesmo e para sua família, e mesmo que os seus rendimentos estejam muito abaixo da sua necessidade, muito abaixo da sua necessidade, e você não enxergue possibilidade para aumentá-los. Importante: esse não é um vídeo curto, tem aproximadamente 1 hora. Reserve então tempo exclusivo e local privado, porque você não pode ficar sendo interrompido, você não pode estar sendo distraído. Então, que tenha foco total. Não é um vídeo de entretenimento. Então, não assista esse vídeo. Esse vídeo não é para ser assistido. É um vídeo para ser estudado. Na verdade, é uma palestra, é um seminário online. Então, você tenha material para anotações, papel, caneta, tá certo? E desligue-se de tudo. Principalmente essas notificações do celular e do computador, se você está assistindo no computador, tá certo? Faça isso, dê uma pausa nesse vídeo, desligue as notificações, dê uma pausa aí, coloque offline, desligue o celular assim no sentido de não receber ligações se você está assistindo pelo celular. Se você está assistindo pelo computador, então você realmente pode desligar o celular e que o teu computador tenha as notificações também desativadas para você não ser distraído. Combinado? Então vamos lá. Faça isso, depois retorna ao vídeo. Bem, os meus 4 compromissos com você neste vídeo são: primeiro compromisso, mostrar como você pode reorganizar a sua vida, para colocar as suas obrigações em dia, para começar a viver de tal maneira que possa parar de ter esse acúmulo de coisas por fazer, bem como cessar
de ter que apagar incêndios todos os dias, vivendo em constante sobrecarga de estresse. Apagar incêndio, você sabe, é estar socorrendo. Aparece uma emergência aqui, você corre para resolver aquela emergência, depois aparece outra, então você está sempre correndo. E assim, aquilo que você precisa fazer, você não está conseguindo fazer, porque você está só vivendo essa correria para coisas urgentes, porque são coisas que já estão acumuladas, ou então apelos da própria igreja que não estão estabelecidos. Tá certo que existem emergências, mas tem coisas que você não precisa estar correndo todo dia para atender naquela mesma hora, parar o teu trabalho para atender um telefonema, que às vezes não tinha necessidade de você gastar 30, 40, uma hora, né? 30, 40 minutos, uma hora naquele atendimento, podia ter sido programado. Então essas coisas que nós chamamos de apagar incêndios, isso não é bom. Isso quebra totalmente a produtividade nossa. Bem, o segundo compromisso, o primeiro compromisso, né, mostrar como você pode reorganizar sua vida. O segundo, mostrar como você pode neutralizar as oposições internas, sim, formando uma equipe de colaboradores alinhados com a sua administração. Assim você vai poder delegar as suas atribuições, você vai deixar de estar sobrecarregado e todas as atividades da igreja e ministério vão ser realizadas a contento. O terceiro compromisso, mostrar como você pode cuidar de você mesmo, ter tempo e dinheiro para seus estudos, de maneira a estar melhor preparado com as capacitações que tanto deseja, ter tempo e dinheiro para o lazer com a família, ter tempo e dinheiro para gozar merecidas férias, viajar de férias com a família. O quarto compromisso, mostrar como você pode recuperar a paz e a harmonia no lar, através de um realinhamento entre você, sua esposa e filhos, mesmo que sua esposa não compartilhe a mesma visão e mesmo que seus filhos estejam chateados com a igreja. Eu sou Paulo Gregório, se você ainda não me conhece. Sou Paulo Gregório, pastor há 18 anos, mas estou exercendo atividades pastorais há 29 anos. Tenho experiência de 40 anos nas mais diversas áreas da atuação da igreja local. Sim, eu tenho 40 anos de atividades, porque eu tenho 61 anos de idade hoje, né, em 2018. Diversas atuações, diversas atividades pastorais e ministeriais nos âmbitos de igreja e convenção. Voltando um pouco a essa experiência de 40 anos, eu trabalhei em louvor, trabalhei com jovens, né? Eu trabalhei em atividades de evangelismo, em secretaria, tesouraria de igreja, pastoreei igreja, né, já nas atividades pastorais, né, como pastor auxiliar, como pastor dirigente de congregação, como pastor presidente de igreja. Então, tenho diversas atividades também no âmbito pastoral e ministerial, tanto como igreja, como também em convenção. Sou graduado em teologia e tenho formação como coach nível Advanced com certificação internacional. A minha especialidade, como coach, é ajudar pastores que estão desanimados e frustrados com sua vida em ministério a resgatarem a alegria e o vigor do pastoreado, bem como a qualidade de vida sua e de sua família, através da implantação de um processo integral e intensivo para a mudança da mentalidade e do comportamento, com primeiros resultados em curto prazo. E é claro, você implantando essa mudança, ela vai ter resultados para o resto da sua vida, mas os primeiros resultados você já vai observar em curto prazo, no primeiro mês, segundo mês, os primeiros meses, você já vai sentir uma grande diferença. E assim você vai implantando, vai ser um processo progressivo, você vai implantar essa mudança e ela vai continuar acontecendo e você vai colher frutos aí para médio prazo, para longo prazo, ok? É realmente um divisor de águas para a sua vida. Por que estou realizando essa palestra para pastores? Bem, no ano passado, se não me engano, surgiu aí uma coisa triste, né? Teve uma divulgação na mídia de 3 casos praticamente simultâneos de suicídio de pastores, né? Um apareceu muito, foi do Rio de Janeiro e foi divulgado também pelo Marcos Feliciano. Então, isso aí teve uma grande repercussão, porque o Marcos Feliciano tem muita gente que o segue, né? Então isso teve uma grande repercussão e teve ecos, né, na mídia. Então isso apareceu demais, o suicídio desse pastor. E logo em seguida, dentro do mesmo mês, praticamente mais 2 suicídios, né? Mais 2 pastores, um pastor e uma pastora se suicidaram. Então, isso trouxe um despertamento no meio geral dos pastores. E eu também fui despertado por isso. E depois
pesquisando a respeito, eu descobri que isso não é uma situação isolada. Infelizmente não é. O que acontece é que esses casos de suicídio de pastores não são tão incomuns, infelizmente. Acontece que eles são abafados, não são divulgados, não se sabe, né? Não aparece os casos de pastores que cometem suicídio. Infelizmente, uma coisa assim terrível para a gente saber, que a gente não compreende como que um pastor chega a cometer suicídio. Bem, inclusive eu fiquei sabendo, soube da morte de um pastor que eu conhecia, era um cliente nosso, que eu também sou assessor de igrejas e de ONGs, era um cliente nosso, eu fiquei sabendo da morte dele, mas depois, né, muito tempo depois, quem sabe uns 6 meses depois, que eu fiquei sabendo, então, realmente qual foi a causa da morte dele, né, que ele havia se enforcado. Então, essas coisas, né, chamam a atenção da gente e deixam a gente preocupado com essa situação dos pastores. Então, continuei a pesquisar, né, fazer pesquisas a respeito. Né. Eu fiz uma pesquisa particular no meio pastoral para saber, para descobrir quais são as queixas, né, quais são as reclamações, quais são os desafios, os problemas que os pastores estão enfrentando. E 5 queixas se destacaram. A primeira queixa é a falta de tempo. Falta de tempo para Deus. Eles não estão mais tendo aquele devocional como eles gostariam de ter. Todo dia dedicar pelo menos aí 1 hora para estar na presença de Deus, para ter o seu devocional particular em oração e também no estudo da palavra para si mesmo. Não para estudar para uma mensagem, para um sermão, mas ter o estudo para si mesmo e ter o seu devocional, o seu momento com Deus. Que isso é importantíssimo que um pastor tenha. Eles também não estão tendo tempo para si mesmo. Entre outras coisas, para lazer, não tem tempo para férias, não tem tempo para estudar e não tem tempo para a família. A família reclama muito que eles estão ausentes em casa e às vezes mesmo que estão presentes, mas a mente está longe. A esposa principalmente reclama da frieza dele e do foco dele na igreja. Isso tem trazido divisão dentro de casa. Os filhos estão chateados com coisas que acontecem na igreja e pela ausência do pai, pelo pai se dedicar só à igreja. E para as diversas tarefas do ministério, porque até mesmo nas incumbências ministeriais e eclesiásticas que o pastor tem, ele não está tendo tempo para atender. Ele está sobrecarregado. A segunda queixa justamente é essa, a sobrecarga de atividades diárias. E por causa disso eles estão cansados. E muitos estão num cansaço em um nível tão elevado que eles estão pensando em desistir. Insônia, por causa dos problemas que eles estão enfrentando. Irritabilidade, ou seja, eles estão muito facilmente tendo expressões de raiva, respostas raivosas, explosões de raiva em alguns momentos. Pequenas situações são gatilhos que disparam uma explosão de raiva e depois eles ficam chateados consigo mesmo, porque eles sabem que aquela razão, aquela coisa que aconteceu, que disparou a raiva, não tem um motivo aparente para aquela explosão de raiva tão intensa e ele não pode ser uma pessoa com explosões de raiva porque ele tem que ser exemplo do rebanho. E dentro de casa, principalmente, com a esposa, com os filhos e com as pessoas, com os auxiliares direto. Então essas explosões de raiva estão queimando a imagem dele. Então eles estão chateados consigo mesmo por causa dessas explosões de raiva. E às vezes eles nem percebem que estão tão irritados, mas a esposa, a família, os que estão mais próximos, que têm um certo nível de intimidade, que pode falar para eles, olha, você está muito nervoso, o que está acontecendo com você? Então problemas de saúde, os comuns, né? Pressão alta, estão com sobrepeso e por causa disso também passam dos 40 anos, aí naquela virada dos 40 anos, 40, 50 anos, aí começa a aparecer pressão alta, diabetes, colesterol está alto. Batimentos cardíacos, né, acelerados, né, taquicardia, aqueles disparos do coração, e outros problemas de saúde que eles estão, problemas que a sua imunidade está baixa, então eles têm facilidade para infecções como diarreia, com infecções de pele, dores de cabeça, dores no corpo, então uma série de situações de saúde, né, agravantes de saúde que eles estão enfrentando. E isso traz uma situação de risco, né? O diabetes, o infarto e derrames, por causa da pressão alta, por causa do colesterol elevado. Terceira queixa, crise na liderança. Então, eles têm resistência e até oposições de obreiros. Eles percebem que existe uma oposição à sua administração.
Eles também reclamam que sentem a falta de auxiliares capacitados e comprometidos, verdadeiramente engajados. Então, eles têm que fazer tudo porque eles não têm com quem passar as responsabilidades. Eles não têm coisas que outros poderiam fazer, eles não têm com quem repartir. Então, eles sentem a falta de auxiliares. E situações de críticas e fofocas dentro da igreja. Os membros estão criticando. Existem correntes de fofoca. Ele sabe que estão correndo coisas sobre ele. Nessa oposição velada e às vezes nem tão velada, até declarada. Cultos e as atividades da igreja com baixa frequência. Então os membros não estão vindo para os cultos. Não estão participando das atividades, das programações da igreja. E fora isso, de fora, né, externamente, a concorrência desleal de colegas pastores, que estão, né, chavecando os membros, vamos dizer assim, né, estão fazendo proselitismo, estão se intrometendo na sua administração, ou seja, um obreiro ou algum membro está conversando com o pastor de fora e ele está dizendo, mas ele está errado, ele não deve fazer isso, eu no lugar dele eu faria isso, né? Que é uma coisa, uma falta de ética tremenda, mas infelizmente isso acontece. Você sabe que tem gente que está se intrometendo na sua administração de fora, assediando aos membros e através das atividades que eles fazem nas suas igrejas, que são atração sensacionalistas, que atraem, infelizmente atraem realmente, né, os membros da sua igreja. Você percebe que quando tem atividades em algumas igrejas ou numa determinada igreja vizinha, a frequência do seu culto cai e você fica sabendo que eles estão nessas igrejas, participando dessas campanhas, desses movimentos, de cantores, de pregadores famosos, essas coisas, né, que você sabe que acontece. Então, uma terceira queixa deles é essa crise na liderança. Quarta queixa, dificuldades financeiras. Falta condições para a qualidade de vida para si mesmo e para suas famílias. Então, ele sente, a família pede, a família às vezes nem pede, mas ele percebe que a família precisa e ele não tem condições de dar uma melhor condição para a família, para si mesmos, que eles sentem a falta de alguma coisa para si mesmos. Nem é luxo, não é luxo, são necessidades básicas e eles não estão tendo condições. Por exemplo, os filhos têm que estudar numa escola pública. Quem sabe tem que aproveitar até o material escolar, porque não está tendo dinheiro para comprar o material escolar. Ou então já estão chegando à idade de faculdade, você está preocupado, como é que eu vou fazer para pagar os estudos do meu filho, da minha filha? E alguns já estão com dívidas vencidas, né? Ou seja, você ter dívidas é até uma situação normal, né? Deve ser evitado, mas você pode ter dívidas. Agora, ter dívidas vencidas é ruim. Passou o tempo de pagar, já estão atrasadas, já estão com mora, já estão com juros, já estão com cobrança, já estão com ligações de cobradores e tudo isso mais, cartinhas, você sabe como que é. E outros já estão até mesmo negativados, já estão com títulos protestados. Então, uma das queixas, a quarta queixa, uma das queixas principais são as dificuldades financeiras. E a quinta queixa, impasses dentro da família. A esposa não tem a mesma visão, então é um conflito que ela não concorda com o que ele faz, com os projetos dele, ela se opõe dentro de casa aos projetos dele, ela não adere, ela não se envolve. Isso traz um peso que vai segurando o seu próprio ministério. Há até um esfriamento na relação do casal, em todos os sentidos, do carinho, do sexo. E o pastor se ressente disso, ele sente isso, né? A falta de carinho, de atenção da mulher, do cuidado da mulher para com ele. E acontece que quando se fecha em casa, a torneira se abre-se fora. A gente sabe disso, se abrem-se várias torneiras fora. Os filhos estão entristecidos, alguns já estão até em outra igreja, e outros até estão parados, estão desviados. E a insatisfação, né, como falo, no casamento e o assédio de mulheres da igreja. As próprias mulheres da igreja começam a assediar o pastor, porque elas percebem, não sei como, mas as mulheres percebem que o pastor está carente, né, que um homem está carente, e elas enxergam isso e elas começam a assediar, né, algumas, né, chegam ao ponto até da própria igreja fazer isso. Bem, quero te perguntar, você se identifica com pelo menos uma dessas situações que eu citei? São 5 queixas, né? Uma dessas situações você se identifica? Você está com acúmulos de coisas por fazer?
Você está em um estado constante de atritos com sua esposa e filhos? A igreja está travada por causa da resistência do corpo de obreiros e aos seus projetos? Você está tendo repetidas crises de raiva? Você passa o dia cansado, já acorda cansado? Já não tem nem vontade de sair, de fazer nada, porque já está no estado até de depressão? Você está acumulando tarefas, as tarefas estão cada dia se acumulando mais? Você está com baixa imunidade, né? Sujeito a gripes, resfriados constantes e tantos problemas de saúde? Você está extremamente desiludido e frustrado com o ministério? Você tinha tantos sonhos e agora você já não tem, você vê que a realidade é bem diferente e você tem tentado e não tem conseguido, os seus projetos não têm ido avante e por causa disso você está tremendamente desiludido, frustrado mesmo com o ministério, está pensando em parar. Bem, se essas coisas não estão acontecendo com você, então esse vídeo, essa palestra não é para você. Então eu te recomendo para que você desligue o vídeo e vá fazer outra coisa, porque o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a sua vida. E graças a Deus, você está numa situação boa, privilegiada. Então, parabéns. Então você vai perder tempo se ficar aqui. Agora, se você se identifica com pelo menos uma dessas coisas, eu quero dizer que esse vídeo é para você. Eu vou até mais além. Você precisa assistir essa palestra até o final. Essa palestra tem o potencial de ser um divisor de águas na sua vida. Essa palestra eu posso dizer que é um socorro, um recurso de Deus para a sua vida. Deus me moveu para socorrer os pastores que estão nessa situação, então eu quero dizer que é uma porta que Deus abre para você, ok? Então fica até o final, que essa palestra tem muita coisa que vai fazer diferença na sua vida. Um conteúdo que eu preparei com muito carinho para você. Bem, existe uma afirmação sobre a crise dos pastores, né? A causa dessa situação dos pastores é a crise econômica e política que enfrenta o nosso país. Mas será que essa afirmação é verdadeira? Será que a crise que está no país, a crise financeira que está no país, a crise política, essa instabilidade econômica, política que está no país, que causa tantos desempregos e tanta falta de perspectiva para as pessoas, será que essa é a causa, né, da situação que os pastores estão enfrentando? Olha, eu acredito que não. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, e sem falar em outros países, né, mas nos Estados Unidos, que é uma economia bem melhor que a nossa, isso também está acontecendo lá, a crise no meio pastoral. Lá tem um instituto que se chama Schaeffer's Institute of Church Leadership, ou seja, o Instituto Schaeffer de Liderança de Igrejas. Eles fizeram uma pesquisa com os pastores do país inteiro, né? Pegaram a amostra do país inteiro, e eles chegaram a uma triste conclusão. 40% dos pastores entrevistados, espero não estar fazendo barulho com o microfone, 40%, eu estou batendo com os botões aqui na mesa. 40% dos pastores entrevistados se confessaram que estão infelizes, estão insatisfeitos com o ministério, estão tristes, estão abatidos, eles não estão legais, vamos dizer assim, com o ministério. Estão exercendo o ministério não com alegria, não com prazer, não com vigor, não com entusiasmo, não. Eles estão empurrando com a barriga, vamos dizer assim, porque eles estão infelizes com o ministério. E mais da metade desses, uns 55% desses 40%, eles estão cansados e estressados. Eles já estão no limite. E alguns desses 55% estão já no estado de depressão profunda. Então a situação é séria. Além de 40% estão infelizes, mais da metade desses 40% estão cansados, estressados, já estão no limite. E uma boa parte desses que estão cansados, estressados, já estão no vale, já estão no fundo do poço. Eles estão com depressão profunda. Então, eu fiz também uma pesquisa aqui, claro, que não abrangente, que não é o Instituto Schaeffer, mas eu fiz uma pesquisa simples aqui, com aqueles que me seguem na internet, com alguns pastores, e eu descobri também as queixas desses pastores. E eu cheguei à conclusão que a situação aqui do Brasil é similar à que está acontecendo nos Estados Unidos. E eu acredito até que é pior, né? Porque conforme a situação
econômica é pior, a cultura aqui não tem a cultura que eles têm lá, então a situação dos pastores aqui é pior do que a de lá, mas vamos dizer que é similar. Eu cheguei à conclusão que entre cada 4 pastores, né, entre cada pastores, um está sofrendo com acúmulo de estresse. Ou já está frustrado, desanimado, já está chegando no final do poço, tá? Já está bem abatido, já está numa situação bem crítica. Eu tenho uma experiência pessoal dolorosa, tá certo? Eu quero compartilhar com você. Um pastor amigo meu, que foi meu mentor, meu tutor por um certo tempo, com ele eu aprendi muita coisa. O período que eu estive com ele, eu desenvolvi tremendamente o meu ministério, né? E o que acontece? Esse pastor, aconteceram algumas circunstâncias adversas à vontade dele. Ele que teve um ministério sempre focado, ele estava sempre pastoreando grandes igrejas com congregações. Então ele estava acostumado a liderar aí, só de membros aí, centenas de membros, né, de pastores, dezenas de pastores que ele estava liderando. Então milhares de membros que ele estava acostumado a liderar. É um pastor que tinha muita atuação em congressos, muito convidado para palestras. Então ele tinha um nome, uma posição, um status, ele tinha uma liderança, ele é uma pessoa que ele tem envolvimento com a igreja, realmente ele amava o que fazia. Mas por circunstâncias adversas ele foi transferido, né? Ele perdeu, posso dizer que perdeu tudo isso. Ele foi relocado para um lugar e lá assumiu a liderança de uma igreja pequenininha. Uma igreja que estava começando, uma igreja que estava ali em 30, menos de 50 membros. Então, uma pessoa que estava acostumada a liderar centenas de obreiros começou a liderar 30, 50 pessoas no máximo. Então, isso abateu muito, né? Tanto o fator psicológico, né, que ele perdeu toda aquela atividade que ele tinha. Então, isso o abateu tremendamente. Claro que houve reflexos financeiros também. Ele começou a ter dificuldades financeiras. E ele ficou num lugar que estava realmente isolado, tá certo? Ele ficou num lugar que realmente ele ficou isolado, saiu de toda aquela movimentação, de todas aquelas atividades, ele ficou isolado. Isso, claro, que o abateu tremendamente. E ele teve reações erradas em relação a essa situação. Ele começou a estar fazendo diversas tarefas, acumulando-se de tarefas para ter atividades, e entre essas começou a fazer muitas viagens custosas, viagens cansativas, viagens sem o devido sem a devida recepção, sem o devido conforto, vamos dizer assim. E nessas atividades dele, ele que tinha uma situação de saúde delicada, claro que nas viagens que ele estava se hospedando em hotéis, ou se hospedando em casa de pastores, de crentes, o pessoal vai tratar bem ele, e a dieta restritiva dele, né, seria uma dieta de baixas calorias, seria uma dieta com pouquíssimo sal, né? Então ele não conseguia mais fazer aquela dieta, não conseguia mais ter horários de refeição nas suas viagens, né? E é claro que isso agravou tremendamente a saúde dele, ele voltou a ficar com sobrepeso, ficou numa situação de quase obesidade mórbida, quase, né? Ele sofria com apneia do sono, não sei se você sabe o que é apneia do sono. A pessoa para de respirar durante o sono, é associado com ronco, né? Então ela tem várias paradas respiratórias. E tem graus, né? Ele estava num grau muito grave, né? Muito alto de apneia de sono. E isso força o coração. Infelizmente o que aconteceu? Eu, encontrando ele numa das viagens, estive com ele numa das viagens, percebi como ele estava uma situação delicada, de alto risco da saúde. Conversei com ele, alertei a família, mas infelizmente ele não mudou esse ritmo. E depois de 2 anos, ele teve um infarto fulminante. Foi um infarto fulminante. Eu estava no meio de uma viagem e ele teve um infarto fulminante. Quando o pessoal encontrou ele, ele já estava morto. Então foi uma coisa assim, um choque, um baque tremendo para todos aqueles que o conheciam e para nós, né, que tínhamos amizade com ele, para a família, né? Deixou esposa, filhos, netos e todos os projetos, né, os projetos que ele tinha, todos eles ficaram. Então isso somou então com toda a minha visão que eu tinha da situação dos pastores.
Então é por isso, né, que eu estou realizando esse seminário. O que me motiva a realizar esse seminário é ajudar os colegas com sobrecarga de estresse, que estão extremamente frustrados e extenuados, sem saber como sair desse vale sombrio. Então, essa é a missão desse seminário, desse webinário, essa missão que estou tomando nessa sequência de palestras, ok? Ajudar os colegas com sobrecarga de estresse, que estão extremamente frustrados e extenuados, sem saber como sair desse vale sombrio. Isso porque eu acredito que é totalmente possível alguém mudar gradualmente essa circunstância até atingir um patamar no qual possa viver de uma maneira equilibrada e produtiva, liderar a igreja de maneira eficiente, voltar a usufruir o convívio familiar harmonioso, resgatar suas finanças para obter qualidade de vida e assim realizar seus sonhos um a um, como retornar aos estudos que tanto deseja, ter atividades de lazer com a família, adquirir sua casa própria, pagar faculdade para os filhos e outras coisas tão necessárias. Isso é o que eu acredito, tá certo? E por causa disso, eu quero compartilhar com você que está assistindo este seminário, essas possibilidades. Mostrar para você que você pode realmente mudar, sair desse vale sombrio e passar a estar numa situação em que você possa ter esperança, alegria, vigor no seu ministério, que é o nome desse seminário, Seminário Online, resgatando o vigor e a alegria do ministério pastoral. Bem, então vamos lá. Lembra que eu falei da ansiedade, que é dos problemas que os pastores enfrentam? Então, vou te mostrar aqui alguns sintomas da ansiedade. É o extremo cansaço físico e mental, dores no corpo, baixa imunidade, problemas cardiorrespiratórios, né, falta de ar, a aceleração do coração, taquicardia, a falta de concentração e perda de memória, dificuldade para, por exemplo, se concentrar na leitura da Bíblia, está lendo a Bíblia, daqui a pouco não sabe o que estava lendo, falta de foco, né, perda de memória, esquece coisas facilmente e essa irritabilidade. Esses males são causados por você não lidar adequadamente com as situações que está enfrentando. Então, o que é estresse? Estresse é uma reação normal do organismo. Foi algo que Deus nos deu para nos capacitar a enfrentarmos situações de emergências. É uma forma de nos dar a capacidade de reagirmos diante de um perigo, ou lutar ou fugir. Por exemplo, quando nós somos atacados por um cão, há um derrame instantâneo de hormônios no sangue. Isso nos dá a capacidade para lutar com o cachorro ou fugir dele. Um desses hormônios é a adrenalina, que produz sudorese excessiva, suor, palidez, taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, dilatação das pupilas e dos brônquios para respirar mais, dilatação das pupilas para você enxergar mais e dos brônquios para você respirar mais, contração dos vasos sanguíneos, relaxamento ou contração de músculos, tremores involuntários, aumento das taxas de açúcar no sangue, aumento da pressão arterial e da frequência respiratória. Essas reações nos preparam para enfrentar o cão ou correr dele. Quando tomamos uma ação, ou seja, correr ou lutar, nós queimamos, vamos dizer assim, queimamos essa carga hormonal e o nosso corpo, depois que passou aquela situação, o nosso corpo se normaliza. Se não tomamos nenhuma reação, se nós não fazemos nada em relação àquilo, o que acontece? Essa condição anormal persiste no organismo, o que a médio prazo prejudica nossa saúde. Acontece que essa injeção de hormônios ocorre também em outras situações que a nossa mente interpreta como perigo contra nós, como nas situações que você, pastor, enfrenta em seu ministério. Então, o teu cérebro ele vai traduzir as situações que você está enfrentando no ministério como perigo, ele vai fazer a injeção de hormônios no teu sangue, na corrente sanguínea. Isso vai te preparar para uma ação, preparar para fugir ou para lutar. Como você não vai fazer nenhuma delas, se você não gastar energia em fazer alguma coisa, se você correr, eu falo gastar energia mesmo, de uma forma enérgica, vamos dizer assim. Então, a tensão muscular, a taquicardia, a pressão alta, a respiração acelerada, que vai acontecer com você, vai persistir, se você não tomar uma atitude. Quando você não toma uma ação muscular, o seu corpo permanece nesse estado. Quando isso acontece, constantemente, ou seja, constantemente,
O seu corpo está derramando hormônios no seu sangue, hormônios do estresse, para que você fique no estado de alerta. E se você não toma uma ação muscular, então o que acontece? Que vai acumulando esse estresse. E o perigo está justamente aí, no acúmulo de estresse. Esse estado é altamente prejudicial a médio prazo, produzindo em você sérias consequências, com alto risco de infartos, derrames, que são os AVCs, e de esgotamento nervoso. Os alarmes de que os níveis de estresse estão elevados são esses: problemas de memória de foco, incapacidade de tomar decisões, negar que não está bem, não, está tudo bem comigo, mas não está, excesso de preocupação de dia e de noite, é por isso que vem o quê? As insônias, queda do apetite sexual e até impotência, sentir-se sozinho, abandonado por todos, consequente infelicidade, começar a negligenciar as suas obrigações e se tornar um procrastinador. A sua consciência brusca, da queda brusca de produtividade, a pessoa percebe que a produtividade dela caiu bruscamente, pode levá-lo à depressão profunda. Essa pessoa pode chegar a cair em depressão profunda, que é um vale sombrio, onde alguns pensam até em suicídio e, infelizmente, outros não ficam só no pensamento. Diante desse triste quadro, pastor, eu quero lhe dar esperança. Você pode se livrar do estresse acumulado através da correta atitude diante das diversas situações contrárias da sua vida. Lembra-se dos meus 4 compromissos com você neste vídeo? Então vamos lá. O primeiro compromisso, mostrar como você pode reorganizar a sua vida. Você pode reorganizar a sua vida através de uma programação diária, semanal, mensal e anual de tarefas que devem ser classificadas por ordem de prioridade. Então, como é que você faz essa reorganização? Primeiro, liste todas as tarefas diárias. Realmente anote tudo que você faz durante um dia, durante a semana. Anote todas as suas atividades que você tem que fazer no dia a dia. Depois você vai classificá-las em 4 grupos. As importantes, as urgentes, as não importantes e as não urgentes. E você vai estabelecer prazos para resolver cada uma dessas. Você vai classificar, é bom você usar um quadro como esse aqui, ó, tá certo? Nesta linha são as urgentes, quer dizer, nessa coluna aqui, a coluna das que são urgentes e aquelas que não são urgentes. E aqui as que são importantes e aquelas que não são importantes. Então você vai cruzar aqui para você você estabelecer a prioridade delas. Então aquelas que são importantes e urgentes, você vai colocar em primeiro e segundo lugar, terceiro, você vai colocar nesse quadro. São tarefas para você fazer hoje, tá certo? Tarefas que são urgentes. As que não são urgentes, mas elas são importantes, você vai agendar. Você vai listar nesse quadro aqui, você vai agendar, vai ter que colocar prazo. Agendar é colocar prazo, tá certo? Agendar nada mais é isso do que você colocar um prazo. Sem prazo, elas vão ficar sempre em aberto, então coloque um prazo. As tarefas que são urgentes, mas não são importantes, você vai, se possível, delegar. Se elas não são importantes, outra pessoa pode fazer, então você pode delegar, ok? Se você não conseguir delegar, então você vai também fazer a mesma coisa, agendar e colocar prazo. É claro que você vai agendar um prazo curto, tá certo? Em relação a esse prazo das não urgentes. E aquelas que não são urgentes, aquelas que não são importantes, então você vai fazer quando puder, tá certo? Toma cuidado com as que você listar aqui, porque senão vão ficar acumulando. Você vai ter que tirar um dia por semana, um dia por mês, mais ou menos, para você limpar isso daqui, tá certo? Mas a prioridade sua vai ser essa daqui. Que aqui não está em planilha. Então, a tarefa 1 e a tarefa 2, ou seja, as tarefas que são importantes e urgentes, são as prioritárias para você, tá certo? É nessas aqui que você vai focar. Então, você vai estabelecer prazos, você vai acompanhar o seu desempenho, ou seja, você vai cada dia avaliar as tarefas que estão, à medida que você for fazendo, você vai riscando, tá certo? E as que você tiver em aberto, você vai priorizando. Você vai acompanhando o seu desempenho e você deve reservar exclusivamente o melhor período do seu dia para esse propósito. Para qual? Para essas tarefas aqui, ó.
O melhor período do dia, para a maioria das pessoas, é amanhã. Eu, por exemplo, sou um matutino. Tem os matutinos, vespertinos e tem os noturnos, né? Pessoas que rendem mais de manhã, pessoas que rendem mais à tarde e pessoas que rendem mais à noite. Eu rendo mais de manhã. Então, meu melhor período é de manhã. Você veja qual é o teu melhor período. Então, o melhor período do dia, você vai reservar exclusivamente para isso. Então, você vai ter que estabelecer uma nova rotina na sua vida. Se são as manhãs, você vai reservar as manhãs exclusivamente para essas tarefas aqui, para você resolver essas tarefas. Então, quando você reserva, quando você deixa exclusividade, o que você tem que fazer? Você vai ter que realmente conversar com a família, conversar com a igreja, com seus auxiliares diretos, para que não te interrompa naquele período. Por exemplo, se for de manhã, então de manhã você não vai estar acessível. E é bom você desligar o telefone, desligar o celular e você focar naquela parte exclusivamente nessas tarefas, tá certo? Você fazendo assim, você vai perceber que as tarefas vão sendo desempenhadas e você vai tirando, vai diminuindo a pilha de tarefas, tá certo? Você vai eliminando as tarefas no dia a dia. E você, então, deve reservar o seu melhor dia para esse propósito. Tá aqui o exemplo da planilha ou do quadro, tá certo? Então, uma dica para você. Quando você estabelece uma nova rotina, é difícil. Então, vença a desorientação matinal. Uma das coisas que você tem que fazer. Como? Você chegar de manhã e não sabe o que vai fazer. Você vai uma lista de tarefas, né? Você vai chegar aqui e você vai ter várias tarefas aqui urgentes. Então, como você deve fazer isso? Para evitar que você acorde desorientado. Porque você pode, na desorientação, você pode começar com uma tarefa, não termina aquela, começa a fazer outra, não termina aquela, começa a fazer outra, uma terceira, e quando chegar ao final do dia, você não fechou nenhuma tarefa, estão todas em aberto. Para você evitar isso, você já tem que se levantar sabendo as 3 tarefas. 3 tarefas você vai separar, 3 tarefas para fazer naquela manhã. Então, são as 3 tarefas mais importantes. Que se você fizer aquelas tarefas, você ganha o dia, tá certo? Então, como você faz para se levantar com essas 3 tarefas já sabendo que vai fazê-las? Você deve, antes de dormir, na noite anterior, você já deve reservar um tempinho ali para você já escrever para você mesmo, você já listar e dizer, essas 3 tarefas eu vou fazer amanhã cedo, tá certo? Vença a desorientação matinal fazendo isso. Segundo, vença a resistência interior a essa nova forma de viver. Claro, você vai querer voltar aos velhos hábitos, né? Aos maus costumes que você estava desperdiçando o seu tempo. Então você tem que vencer isso. Isso demanda um esforço consciente. Tá certo? Todo hábito para ser implantado demanda um esforço consciente. Mas vai chegar um momento que ele vai se tornar automático. Então você não vai ter mais esse esforço de se forçar para fazer aquilo, ok? E as pesquisas apontam, né, as pesquisas científicas, que se você trabalhar 21 dias seguidos fazendo alguma coisa específica, você tem uma grande tendência para tornar aquilo um hábito. Tem coisas que com um pouquinho menos de dias você já consegue, tem outras com um pouquinho mais de dias. Na média, 21 dias você já consegue estabelecer um hábito. Mas se você não conseguir firmar aquele hábito ainda, mais 21 dias já vai dar uma marca na tua mente, no teu cérebro, que você com pouco tempo depois você vai conseguir alicerçar, consolidar aquilo como um hábito, tá certo? Então, se prepare porque você vai ter uns 21 dias difíceis que é para você forçar a sua mente, forçar o seu corpo, forçar você mesmo a fazer aquilo, tá bom? Vença o desânimo pelo acúmulo. Quando você vai reorganizar sua vida, tem muita coisa empilhada, tá certo? Como é que você faz? Saiba que você vai fazer um pouco de cada vez. E você tem que anotar o que está fazendo, para você ver o progresso das tarefas que estão sendo executadas. Então você vai vencer o desânimo pelo acúmulo, na certeza que você está diminuindo a pilha a cada dia. Quando você percebe que a pilha está diminuindo, né, a pilha de tarefas inacabadas está diminuindo, então você vai ter ânimo para continuar, tá certo? Então vença o desânimo pelo acúmulo, né? Já acumulou muito, mas vença isso. E vença as resistências externas. Quais são as resistências externas? A família, como já falei, que a esposa e filhos vão pensar que você vai continuar naquela sua vida louca, né? Que vão poder ter acesso a você toda hora. Não, você tem que chegar, desculpa ter usado a expressão louca, né? No sentido que não estava muito orientado, ok? Então, você vai ter que educar sua família, vai ter que educar a igreja, vai ter que educar os seus obreiros, que naquele período, seja manhã, tarde ou noite, o período que você reservar, isso tem que ser diário, tá certo? Pelo menos de segunda a sexta. Naquele período você vai estar inacessível, tá certo? Então, você tem que
vencer essas resistências externas. Antes de ir à frente, vai ter dia que você não vai conseguir obedecer essa nova rotina. Acontece uma emergência, urgências acontecem. Só que você, já no dia seguinte, você retome, tá? Você não se deixe desviar. No dia seguinte, você já retome, ok? Ou, se possível, no mesmo dia, às vezes é uma interrupção de 1 hora, 2 horas, você volta e continua a tua rotina, tá? Você tem que se forçar a fazer a tua rotina. Peça ajuda à tua esposa para que ela te vigie, né? Te supervisione nesse sentido. É muito bom ela chegar aí e, olha, marido, que você não está fazendo. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é chamar a esposa e filhos e falar para eles, ó, a partir de amanhã vai ser assim, a minha rotina vai mudar. Eu vou trabalhar desse jeito porque eu quero implantar um programa de reorganização da minha vida para eu otimizar o meu tempo, para eu parar de estar procrastinando, para eu diminuir as questões que estão pendentes, para que eu possa ter melhor saúde, melhor qualidade de vida, saúde, possa estar atendendo melhor vocês. Coloca os benefícios para eles que eles vão aderir. Coloca também para os seus obreiros, seus oficiais, secretária, secretário, para que eles saibam que você vai estar implantando um novo programa na tua vida para melhorar o seu desempenho, a tua produtividade, o teu aproveitamento do tempo, tá certo? Você tem que realmente fazer isso. E a partir desse momento, peça que a tua esposa, por exemplo, te ajude a que você não se desvie do teu propósito. Segundo compromisso que eu prometi, que é mostrar como você pode neutralizar as oposições internas e formar uma equipe de colaboradores alinhados com a sua administração. Para tanto, faça uma reunião privada com os líderes. Para quê? Para você conhecer qual é a reclamação deles sobre o seu gerenciamento. Vai ser uma reunião bem aberta. É por isso que tem que ser apenas com a liderança, não pode ser com a igreja geral, senão vai tumultuar. Quanto mais restrito você fizer esse número de pessoas que vão participar dessa reunião, melhor. Você tem que perguntar, faça uma listagem das pessoas que você precisa ter nessa reunião. E depois você reveja essa listagem dizendo, realmente eu preciso que essa pessoa venha? Se ela não vir, vai faltar razão da reunião ser realizada, ela é imprescindível para que essa reunião seja realizada. Então, faça essa pergunta para você realmente trazer as pessoas que realmente precisam participar daquela reunião. Conheça qual é a reclamação deles, abra, né? Eu quero saber que vocês têm toda a liberdade agora para me falar tudo aquilo que eu estou fazendo que vocês não concordam, não vai ter nenhuma retaliação, nada disso. Estou aqui para juntar forças com vocês, que eu quero realmente direcionar a igreja para um crescimento. Então, abra a reunião, ok? E conheça as reclamações, as posições, as sugestões dele. Abra-se para sugestões, tá certo? E eles vão falar com liberdade parcial, né? Nunca se consegue, né? No decorrer da reunião, você vai deixando claro que a reunião é bem aberta. Você, ouça cada um. Não, nesse momento você não pode, de maneira alguma, responder, como é que se fala? Contradizer o que a pessoa está falando. Tá? Escute apenas. Porque a primeira palavra que você falar de resistência ao que ele está falando vai calar o pessoal. Se você realmente quer saber o que eles pensam, então você tem que estimular. Quando a pessoa falar, você pergunta, mas aí, tem mais? Fora isso, o que mais? Você instiga a pessoa a falar, tá certo? E ela percebendo que você realmente está aberto ali, então você esteja preparado mentalmente para ouvir coisas que você não vai gostar, mas você tem que estar preparado para isso. Então realmente vai fluir e você vai ter um quadro geral das reclamações. Sabendo disso, você vai verificar se os objetivos são diferentes ou são comuns. O principal disso são os objetivos, tá certo? Os objetivos que eles querem atingir são os mesmos que você quer atingir? Quais são? Se são diferentes, quais são os melhores objetivos para a igreja? Mas vamos dizer que os objetivos são comuns, né? O que eles querem é o que você quer. Está havendo apenas um choque, um atrito na forma de fazer, de se chegar lá. Se forem comuns, então está faltando você dar mais clareza aos objetivos, tá certo? E mais clareza da trajetória e do papel individual que cada um vai ter nesse processo. Então explique novamente e deixe claro, olha, o objetivo que nós estamos tendo é o mesmo. Vocês querem isso? É o que eu quero. Então deixe bem claro isso e você reexplique, né? Mostre novamente, né? Demonstre novamente seus projetos, deixando claro a trajetória, como vai ser feito, de que maneira vai ser feito, o papel de cada um e o resultado que vocês vão alcançar. Agora, se não forem comuns, você precisa discutir não é brigar, tá certo? Discutir é troca de ideias, com toda a liberdade. Isso tem um termo técnico, que é tempestade de ideias, tempestade cerebral,
Me fugiu o nome agora. Brainstorming, né? Tempestade cerebral. Quando as pessoas falam livremente e discutem uma ideia para chegar a um consenso, para que todas as ideias sejam colocadas na mesa e que todos ali juntamente escolham a melhor ideia, tá certo? Então, se os objetivos, né, não forem comuns, você precisa discutir, você precisa conversar, você precisa encontrar juntamente com seus líderes qual é o destino, quais são os destinos da igreja, o que a igreja quer fazer, o que a igreja quer atingir. Tá? Discuta com essa liderança, procurando o melhor objetivo, procurando haver consenso. Porque Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos há segurança. Então, ninguém é dono da verdade, eu não sou, você também não é dono da verdade. Se coloque nessa posição, você tem liderança ali, e você conversa com eles, vocês vão chegar a um objetivo comum, onde há consenso de todos, tá bom? Porque se não tiver consenso, vai ser sempre essa guerra, e vocês não vão a lugar nenhum, vai desgastar todo mundo, vai desgastar a tua liderança, vai cansar a igreja não vai andar, vai ser terrível. Então a melhor coisa, se você tiver que abrir mão, né, de algumas ideias suas, pelas ideias deles, faça isso. Né? Eles também vão ter que abrir mão de algumas ideias dele em favor de você, mas você tem que usar o convencimento, tá certo? Saber colocar os objetivos, a trajetória, tá certo? Deixar claro o papel de cada um, e assim você vai estar trazendo consenso. E eles querem o mesmo que você quer, então vai haver consenso sim. Estratégias para conquistar adesões. Vou te apontar alguma. Aponte os benefícios. Quando você for colocar qualquer plano, primeira coisa que você deve expor são os benefícios. Não exponha os planos. Porque, de repente, as pessoas já começam a resistir aos planos. Se eles começarem a resistir aos planos, eles vão resistir até o final, vão marcar posição contra você. Então, a partir do momento que você expõe os planos, aliás, que você expõe os objetivos, olha, eu estou com um projeto aqui para nós atingirmos isso. Você fale uma listagem de benefícios, o que a igreja vai ganhar, o que os membros vão ganhar, tá certo? O que todo mundo vai ganhar para que quando esse projeto é colocado em prática. Então aponte os benefícios, o que resultará ao final do processo. Quais serão os ganhos que a igreja obterá ao trabalhar dentro desse plano. Você fazendo isso, conquistando, opa, isso é muito bom, é isso que nós precisamos. Então pode ter certeza que quando você colocar para eles como vai ser feito, terão menos resistência e também terá mais maleabilidade para se discutir, tá certo? Sem haver bloqueio, tá certo? Coloque primeiro os benefícios. Segunda estratégia, conquiste primeiro as lideranças naturais. Toda igreja tem liderança natural, tem pessoas que se destacam ali naturalmente. Se você não conhece, procure identificar quais são as lideranças naturais da sua igreja. E o que acontece? Geralmente, os mais antigos, eles querem participar, eles querem sentir que estão participando da decisão. Então, se você coloca o projeto sem falar com eles, vai ser bloqueado. Então, procure conquistar antes eles. Como? Individualmente. Converse particularmente com cada uma dessas lideranças naturais. Na mesma estratégia, benefícios e o plano, tá certo? Você, a partir do momento que o seu projeto está alinhado, né? Espera um pouquinho, volta aqui ainda. Você conquistando essas lideranças, pode ter certeza que quando você colocar na reunião, eles já vão até votar e colocar palavras de apoio a você, vai facilitar muito o processo. Porque você pode não perceber, mas quando você coloca qualquer coisa, a igreja vai olhar para essas lideranças, tá certo? Você pode não perceber, mas eles vão olhar e esperar o que essas lideranças, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas ali, que tem a liderança natural, eles vão esperar o posicionamento deles. Então, a partir do momento que eles se mostrarem posicionados a seu favor, você ganhou toda a igreja. A partir do momento que seu projeto está alinhado com as expectativas dos crentes e que você deixa claro que a igreja vai ganhar, a maneira como vai fazer para ganhar e o papel de cada um nesse processo, então você agregará colaboradores engajados com seus projetos e a igreja caminhará de maneira coesa, avançando cada dia nessa direção. Então, você conquistando eles, eles vão comprar a ideia e eles vão estar engajados também, porque eles vão saber o que devem fazer durante o processo. Eles vão ter prazer, porque sabem em que objetivo que eles estão trabalhando, o que a igreja vai ganhar, eles vão ter aquele sentimento de participação. Para você pensar, caso não consiga a adesão da igreja, apesar dessa busca pela concordância, você deve se perguntar se é a hora certa para você implementar esse projeto. Uma das estratégias de guerra é o recuar para depois avançar. Outra, ou então perguntar a si mesmo se está na igreja certa, porque eles já estão se perguntando se você é o pastor certo para eles. Se não há harmonia na liderança, então não tem como prosseguir. Será apenas um constante desgaste para ambos os lados. Então,
precisa um dos dois lados recuar para vocês buscarem uma concordância, ok? Terceiro compromisso que eu prometi, mostrar como você pode resgatar as suas finanças. Bem, a equação imutável das finanças, né, que não dá para mudar. Entradas mais saídas, né, entrada é positivo, saídas é negativo, é igual a zero. Entradas mais saídas é igual a zero. Isso é uma equação imutável das finanças. Qualquer variável dela é o seguinte, se tiver mais entradas do que sair, você vai ter resultado positivo. Se entrar menos do que sair, ou seja, se sair menos do que entrar, você vai ter resultado negativo. Não tem como fugir disso. Então você precisa ter um controle rigoroso do que entra e do que sai. Você tem que saber o que é que está entrando, o que está saindo. Você faz esse controle das maneiras mais simples possível, por exemplo, com uma simples caderneta, até um aplicativo de celular mais completo, né? Então, você procure elaborar uma planilha de fluxo de caixa, de entradas e saídas, que seja do seu modo. Você pode ter familiaridade e facilidade de usar no celular, você prefira utilizar um caderno, tá? um lugar para você anotar e fazer isso manualmente. Então, você decide, mas você precisa controlar rigorosamente o que está entrando e o que está saindo. Sem esse controle, as suas finanças jamais se equilibrarão, tá certo? Olha, é imprescindível, uma coisa que não pode faltar. Você pode ter o controle rigoroso, mas se não tiver isso, não vai adiantar nada. Você precisa ter a correta mentalidade financeira. Bem, culturalmente, nós no Brasil temos uma mentalidade errada, infelizmente. Por exemplo, quando nós perguntamos o salário de alguém, ou o negócio de alguém, o lucro do negócio de alguém, a gente pergunta quanto você ganha? Quanto você ganha nesse emprego? Quanto você ganha nessa loja? Quanto você ganha vendendo bolo? Gente, ninguém ganha nada quando trabalha. É um resultado do trabalho. Então, não é salário e lucro, não é ganho. Salário e lucro é resultado do trabalho, né? Você presta serviço, você troca por dinheiro. Então, é isso. Então, já é uma mentalidade errada. Nos Estados Unidos, eles usam diferente. Eles falam, quanto você faz? Né? Quanto você faz com esse trabalho? Porque realmente, o dinheiro a gente faz, a gente não ganha. Então, mudar essa mentalidade. Dinheiro não é ganhado, dinheiro é conquistado. Dinheiro é uma troca de trabalho por dinheiro, ok? Compras a crédito, uma outra mentalidade errada do brasileiro. O brasileiro tem a mentalidade de que se não consegue comprar alguma coisa à vista, então ele tem que comprar a prazo. E ele não olha o valor total daquela compra, ele olha o tamanho da parcela se cabe no orçamento. Ele nunca enxerga o tremendo prejuízo que ele está tendo pagando juros aqui no Brasil, que são muito altos. Então, a parcela cabe no orçamento, compra. Só que aí não vê o desperdício tremendo de dinheiro a curto, a médio e a longo prazo. Por exemplo, se for um celular, se for algum bem menor, ele vai ter que pagar em 12 meses. Se for um carro, pode pagar em 60 meses. Se for uma casa, um apartamento, vai pagar aí em 20 anos. Então, tudo isso é prejuízo. Então, nós temos que ver quanto se perde. Por exemplo, um carro comprado a 60 parcelas, você paga praticamente 2 carros, ok? No valor total de 60 meses, você não deu entrada, você vai pagar 2 carros. E com a manutenção e tudo, né, que você tem a manutenção, você tem o IPVA, você tem licenciamento, então somado no final, você vai gastar o valor equivalente a 2 carros. E sendo que o carro nesse período vai desvalorizar pela metade. Então, na verdade, você joga 2,5 carros fora quando você faz investimento, financiamento. Então, é a questão de mudar. É melhor você poupar e depois comprar à vista do que você comprar a prazo. Isso não tem sombra de dúvida, porque senão você está jogando dinheiro fora. Então, primeira coisa, mudar a visão de dinheiro, mudar a mentalidade. Tem muito mais coisa a falar sobre mentalidade financeira, que não tem tempo aqui para nós falarmos. Mas o básico é isso. Quarto compromisso, mostrar como você pode realinhar a sua vida em casa, com sua esposa e filhos. O erro comum dos pastores é não priorizar a família. Ou seja, eles deixam a família sempre abaixo das responsabilidades dele para com a igreja, para com o ministério. O que vai acontecer com isso?
vai acontecer que, claro, a esposa, os filhos vão se ressentir da ausência do pai, do marido em casa, do marido não ter tempo para eles, não ter tempo de passear com eles, de ir num restaurante com eles, de fazer um passeio na praça para comer pipoca ou comer um pastel, não precisa ser coisas ganhas, mas tem um tempo, né? Um tempo com a família. Então, o que acontece? Isso vai trazer um desgaste na relação. Então, o pastor tem que saber que a prioridade da vida é essa: Deus, ele mesmo, a esposa, os filhos, o trabalho material dele e depois a igreja, tá certo? Em sexto lugar. Qualquer inversão nessa ordem aqui vai causar prejuízo. Não esqueça, hein, que abaixo de Deus está você. Você precisa cuidar de você, da sua saúde, porque se você não cuidar de você, você vai prejudicar a coluna, a linha de baixo, entendeu? Então você tem essa prioridade. Sua comunhão com Deus, o cuidar de você para consigo mesmo, em questão de saúde, de lazer, de estudo, de tudo aquilo que você precisa. E a esposa, que vai acima dos filhos. Os filhos não podem estar paralelo nem acima da esposa. Então a esposa, os filhos, o seu trabalho material, se você trabalha materialmente, e depois a igreja. Então essa é a relação correta de prioridades. Qualquer mudança nessa regra de prioridades vai trazer consequências. E outro erro comum dos pastores é não deixar claro os seus projetos para a família, principalmente para com a esposa. Então, comece a deixar claro as coisas para a esposa. Comece a falar para ela quais são os seus projetos, seus planos. Ela tem que entender para onde você está indo, onde você quer chegar e como você quer chegar. Fazendo isso, estando alinhado também com os desejos dela, que precisa haver concordância nisso também, então vai haver harmonia em casa, vai haver harmonia no lar, tá certo? Um dos principais problemas em relação à esposa é não deixar claro. E com os filhos também, quando os filhos já são maiores, né? Não deixar claro os seus objetivos. O fato desconhecido da maioria das pessoas, falar agora sobre comunicação. O que você fala não é o que o outro entende. Olha aí, isso é muito importante, preste atenção. Cada um de nós temos uma visão individual do mundo. Cada um nós enxergamos o mundo, nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, com o universo de formas diferentes, tá certo? Essa nossa visão ela é adquirida lá desde a nossa infância. E ela vai sendo estruturada e quando chega ali aos 10, 12 anos, ela já está na sua maior parte consolidada, ok? Então, cada um de nós temos uma forma de ouvir, de escutar, de enxergar, de entender, de lidar, de nos relacionarmos com o mundo. Devido à visão individual do mundo, aquilo que você fala não é o que o outro entende. Então, você pode evitar diminuir, vamos dizer assim, essa incompreensão, dando o maior número de detalhes possível em todas as suas falas. Procure dar detalhes. Não pense que as pessoas vão pegar no ar. Não. Fale a mesma coisa 3 vezes diferente. Okay? E depois que você falar, pergunte se a outra pessoa, se a outra parte realmente entendeu. Mesmo que seja numa reunião, você tem que perguntar. Vocês entenderam? Se você estiver conversando com uma pessoa, você entendeu? Por favor, o que foi que eu te falei? Para que ela, na sua resposta, você entenda, você perceba, você analise se ela realmente entendeu. Se houve alguma distorção na comunicação, você já corrige ali. Então, você precisa saber disso. O que você fala não é o que o outro entende. Isso vai trazer uma grande mudança e um grande ganho na sua comunicação. Outro fator que influencia seus relacionamentos são as suas crenças. Olha, quando eu falo de crenças, não estou falando da fé, da nossa fé em Cristo. Não é nada disso. Crenças são as impressões do mundo implantadas na sua infância. Durante a sua infância, que foram implantadas no seu inconsciente, tá certo? Então, são impressões do mundo implantadas no seu inconsciente. Agora sim, agora está claro. Durante a sua infância. Aqui está, para você ter uma ideia, como funciona a nossa mente. Elas são trabalho tão diferente, tão independente, que podemos dizer que nós temos 2 mentes. A mente consciente e a mente inconsciente. Só que a mente inconsciente domina a mente consciente. Então você pode ver aqui nessa ilustração do iceberg, aquela montanha de gelo que tem aí pelo mar, né, na pedra dos polos, que apenas uma parte do iceberg fica para fora d'água, 10%, 90% dele fica abaixo da superfície e você não enxerga. Já na nossa mente, a proporção é menor ainda. 5% do que nós pensamos é consciente, 95% é inconsciente. Então o inconsciente domina todas as ações do nosso corpo,
que nós não temos controle, como o batimento cardíaco, como o equilíbrio, que você pode controlar o equilíbrio, automaticamente isso acontece. Todas as ações automáticas que você faz é pelo inconsciente e ele domina também, ele dirige o que você pensa. O inconsciente ele tem o maior fator nas suas decisões. Quero dizer que as suas decisões elas são tomadas emocionalmente e depois são justificadas racionalmente. A gente pensa que nós tomamos decisões depois de análise profunda, foi uma coisa racional, mas na verdade não. As decisões nossas, elas são emocionais. E depois nós justificamos, né? São tomadas a nível de inconsciente, depois nós justificamos com o consciente, né? Diante de nós mesmos, para termos argumentos para explicar por que aconteceu aquilo, né? Por que nós decidimos aquilo. Mas as nossas decisões, elas são tomadas emocionalmente e depois são justificadas racionalmente. Por isso que é o inconsciente que determina as nossas decisões. Dois grupos de verdades que estão no seu inconsciente, que determinam as suas decisões. Aquelas impressões que você teve lá na sua infância, elas foram tomadas pelo teu cérebro, pelo teu inconsciente, como verdades, tá certo? Elas são verdades irrefutáveis. Por isso que elas determinam as suas decisões. Existem dois grupos, né, dessas verdades que estão no teu inconsciente. O primeiro grupo são os seus valores, como por exemplo a honestidade, a verdade, a fidelidade, amor aos pais e tudo mais. São os seus valores. E o outro grupo de verdades também são as suas crenças, sendo que essas crenças se subdividem em fortalecedoras, aquelas todas que são relacionadas com eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sei. E aquelas que são limitantes, aquelas que dizem eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não sei, isso não é para mim. Tá certo? E nós temos uma base bíblica em Provérbios 23:7 que diz, como imagina em sua alma, assim é. Então, como o teu inconsciente imagina, assim você é. Você é dirigido pelo seu inconsciente. Então, é uma coisa incrível, mas é comprovado cientificamente que quem determina as suas decisões, né, é um garoto de 10 anos. Né? Aquele garoto de 10 anos que você foi um dia, é ele que está aí no teu inconsciente determinando as suas ações. É incrível, é assustador, mas é verdade. As suas decisões são tomadas pelo inconsciente, baseadas nos seus valores e nas suas crenças. Essas crenças limitantes, elas precisam ser identificadas e tratadas, para que você possa destravar a sua vida e ministério, avançando para níveis que hoje julgam impossíveis para você. Então, você precisa identificar aquelas crenças que estão limitando você, que estão bloqueando você. Como eu disse, são todas aquelas relacionadas com eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, isso não é para mim. Todas as vezes que você falar, você justificar uma decisão através dessas palavras, então por trás está uma crença limitante sua. Você precisa identificá-las e você precisa tratar essas crenças para que você possa destravar a sua vida. Aquilo que está bloqueando o seu ministério são crenças limitantes. E você destravando a sua vida e seu ministério, né, porque essas crenças limitantes atingem todas as áreas da sua vida, tudo que você faz, então você vai avançar para níveis que hoje você julga impossíveis para você. Por exemplo, se você acha que a sua igreja você não consegue cuidar de um grupo maior que 50 pessoas, então a sua igreja sempre vai ter 50 pessoas. Porque você, quando a igreja estiver passando desse número, você vai fazer alguma coisa que você vai perder os membros e você vai voltar para 50 pessoas. Mas você faça uma campanha de avivamento, de evangelismo, chega a 100 crentes, 150 crentes, mas daqui a pouco, se você não mudar, se você não tirar, né, não tratar essa crença limitante, daqui a pouco você vai estar novamente com 50 crentes. Porque o teu inconsciente vai fazer com que você perca os 100, porque você acredita que você é pastor de 50 crentes. É uma das ilustrações que eu posso trazer em relação a crenças limitantes. Mas também vale em qualquer situação da vida, tá certo? Questão financeira, questão de estudos, eu não consigo passar no vestibular, jamais vou fazer faculdade, tá certo? Tudo isso são crenças limitantes que você pode tratar e pode realmente alcançar esses níveis que hoje você acha que não pode alcançar. Bem, você se identificou com essas situações que eu narrei? Você deseja realmente iniciar um novo tempo no qual você vai ser um pastor que concilia sua vida espiritual, pessoal, familiar e ministerial, eliminando conflitos e implementando reais crescimentos em cada uma dessas áreas? Você quer ser um pastor com foco e objetividade, que juntamente com a igreja estabeleça metas e planos de ação, atingindo seus objetivos? Você quer ser um pastor com vida financeira próspera, conquistando seus alvos um a um? Prosperidade, a gente pensa
em uma riqueza exorbitante, mas prosperidade é você ter com que você realizar os seus projetos, os seus sonhos. De um a um, você planeja e você alcança. Então você quer ter essa vida financeira próspera? É claro, há possibilidade também de você ter uma vida que você sobrepuje todos os aspectos que você pensa. É possível também. Então, para lhe ajudar nesse objetivo, eu preparei o programa Pastores com Propósito Resgatado. É claro que eu falei algumas coisas aqui nesse seminário, mas não tem como eu me aprofundar em cada uma delas, apenas dei uma visão geral. Claro que nesse seminário eu já dei conteúdo suficiente para você mudar a sua vida. Mas se você realmente quer ir mais além, se você quer realmente prosperar, avançar, progredir, crescer, se você quer romper as barreiras que estão sobre a tua vida, que estão, na verdade, estão dentro de você, estão no seu comportamento, na sua mentalidade, você pode demolir isso, então eu preparei esse programa Pastores com Propósito Resgatado. Não é um curso informativo, vou te jogar um monte de informação. Não, não é um curso informativo. É um processo transformacional. Em vez de ter, você vai ser. Tá certo? Não adianta, como eu falei, não adianta você ter 150 membros numa igreja se você é um pastor de 50. Então você primeiro precisa se tornar um pastor de 150, aí sim, naturalmente, quando você se torna um pastor de 150, de 500, você pode estar com 50 pessoas, você vai chegar então aos 150, aos 300, aos 500. Mas primeiramente você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que ser transformado. Aí você fala, mas que negócio é esse de transformação? Quem transforma é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos capacita. Sim, você tem que entender o seguinte, a expressão bíblica diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós temos a nossa parcela de ação, de trazer essa transformação da nossa mente. E como é que nós transformamos a nossa mente? Como é que nós renovamos a nossa mente? Nós renovamos a nossa mente quando nós implantamos um processo de mudança de mentalidade, ok? Então, essas são algumas das transformações que o programa tem o potencial de realizar em você. Anota aí. Você ser alguém que se conhece, para saber utilizar os seus pontos fortes e saber como eliminar travas e bloqueios da sua vida para produzir cada dia mais. Você ser alguém que tem uma trajetória ascendente e constante de conquistas e realizações em todas as áreas da sua vida, por saber quais são os seus valores, por alinhar os seus projetos com esses valores, assim eliminar seus conflitos internos, suas ansiedades e angústias. Toda vez que você estiver em conflito dentro de você, toda vez que você sentir angústia, toda vez que você tiver crise de ansiedade, pode ter certeza. Tem alguma coisa que você está fazendo ou que você está para fazer que não está alinhado com as suas verdades, com os seus valores, ok? Então você eliminando esses conflitos internos, você vai realmente ter paz, ter equilíbrio, porque você vai alinhar seus projetos de acordo com esses valores. Esse programa também vai te dar capacidade, vai te transformar para você ser alguém que saiba como identificar os seus bloqueios inconscientes e como tratá-los, liberando a sua vida. Sim, existem ferramentas para que você saiba como identificar quais são as suas crenças limitantes, esses bloqueios inconscientes. E você também, eu vou te dar ferramentas para você tratar essas crenças limitantes, você tratando-as, transformando-as em crenças não limitantes, mas transformando-as em crenças fortalecedoras, então você vai liberar a sua vida para o crescimento. O programa também vai fazer com que você seja um líder que otimize a sua liderança, por saber eliminar barreiras na comunicação, por saber conquistar um corpo de obreiros comprometidos com seus ideais, por saber como tornar uma igreja compromissada com seus empreendimentos eclesiásticos e por saber reconhecer as diferenças individuais da percepção da realidade daqueles com os quais se relaciona. Quando você reconhece essas diferenças, você começa a falar na linguagem das pessoas e as pessoas vão te compreender e as resistências vão cair e você vai conseguir fazer com que a obra avance. Esse programa tem o potencial de tornar você um líder que avança constantemente na direção das suas metas. Por quê? Por saber otimizar a utilização do seu tempo, por saber ser eficiente na realização de suas tarefas e por saber se descartar das atividades que estão roubando seu tempo e produtividade. Sim, você vai enxergar aquilo que você está fazendo, que você tem que parar imediatamente de fazer, que está roubando tempo, está te roubando energia, está te roubando produtividade. Então você tem que se descartar disso. O programa vai te dar essa consciência.
E o programa vai fazer você ser um excelente administrador financeiro, que saiba como eliminar os desperdícios, que saiba como implementar um processo de análise, controle e planejamento de suas finanças, que saiba sair das dívidas e implantar um método de investimento e programação de compras e que realize seus sonhos a curto, médio e longo prazo. Também o programa vai fazer com que você seja um líder que dê maior fluidez às atividades da igreja, liberando o seu crescimento e abrangência, estender realmente as cortinas, né? Porque você vai saber identificar talentos e os treinar para utilizá-los nessa administração. Deixa de fazer todas as coisas, você vai ter as pessoas adequadas, treinadas e capacitadas nas posições chaves para que o trabalho avance. Então você também vai saber criar uma logística de ação e distribuição de tarefas, aliviando as suas incumbências. Você ser também um marido e um pai que supra a necessidade de atenção, intimidade e confiança da família, porque sabe como aperfeiçoar a sua comunicação, porque sabe como melhorar o seu relacionamento com a esposa e com filhos. Enfim, ser um líder que inicia um processo de transformação de sua pessoa, de tal maneira que seu desenvolvimento seja notório a todos, mantendo um posicionamento que se torna referencial de sua profundidade espiritual e intelectual, destacando como líder digno de ser seguido por seu exemplo de vida. Quando você faz isso, pode ter certeza que os membros não vão procurar outra igreja. Porque sabe fortalecer os seus pontos fracos, porque sabe aperfeiçoar os seus pontos fortes. Por isso não se preocupa mais com os que os outros pastores façam. Por isso tem convicção que o seu pastoreado atrai e mantém aqueles que estão comprometidos com a verdade bíblica. Dessa maneira, você vai ter satisfação pessoal por realizar a sua missão e seu chamado divino, pois observará a cada dia a adesão da igreja aos cultos e às atividades eclesiásticas, o retorno de membros que saíram, a chegada de novos membros, a conversão de almas, consequente aumento nas entradas financeiras, enfim, o crescimento geral da igreja, bem como obterá a tão desejada harmonia e convergência de sua própria família. Como que é o programa? Bem, o programa é totalmente online, é numa plataforma de ensino à distância, de EAD. Então você vai assistir as aulas como está assistindo esse vídeo, só que vai ser numa plataforma fechada, só tem acesso através de login e senha. É exclusivo para aqueles que aderirem ao programa. O horário é seu. Você assiste no horário e no dia que você desejar, que for melhor para você. E você pode assistir quantas vezes quiser. Você vai ter acesso durante 3 meses. É claro que esse programa ele tem um andamento. Então, não é um curso informativo, é um curso formativo. Então, é um processo transformacional. Então, a cada semana você vai receber conteúdo, informação e vai receber tarefas, para que você execute aquelas tarefas e assim você vai estar operando uma transformação em você. Ele é na metodologia pedagógica construtivista, ou seja, você vai estar indo no passo a passo, como uma escada, você vai de degrau a degrau. Cada semana você vai consolidar um degrau para você poder subir para o próximo, e assim até o final do programa, do treinamento. Então, você vai receber uma aula por semana, e a cada semana você vai receber mais uma aula. Então, quando você entrar no programa, você não vai ter acesso a todos, não. As aulas são gravadas, mas você vai ter acesso apenas à matéria daquela semana, ao passo daquela semana, ao processo daquela semana, ok? Então, nesse processo você pode assistir quantas vezes quiser, você pode repetir, pausar, retornar, avançar, então, e na hora que você desejar. Você, além disso, vai ter as apostilas em PDF, o conteúdo do curso, seja em planilhas, em gráficos, em texto, você vai ter em PDF para você baixar, por exemplo, para o teu celular, e assim você ter ele sempre à mão a hora que desejar. Você também vai ter acesso a uma comunidade oculta de participantes no Facebook. Então, é oculta porque ninguém enxerga essa comunidade, só os participantes. E lá você vai conversar com os demais colegas, vai trocar ideias e vai poder também conversar comigo através dos comentários, tá certo? E, olha só, além desse acesso à comunidade, eu vou ter um encontro online também para tirar dúvidas com você.
Pode ser em lives ou pode ser apenas nos comentários. Isso vai ser de acordo com a necessidade. Mas pode ser que também faça entradas online, né, em lives ao vivo na comunidade para conversar com os participantes e ali tirar dúvidas, né, trocar ideias e tirar dúvidas. E você vai ter o apoio técnico por e-mail ou WhatsApp para as questões de acesso à plataforma. Tá? Isso aí a gente vai te ajudar. Você vai ter aí o teu apoio, o teu suporte técnico. Bem, as vantagens desse curso, desse programa online, né, não posso nem chamar de curso, é um programa, é pela versatilidade, porque você tem essa flexibilidade de assistir na sua própria casa e a hora que você quiser, tanto pelo computador, pelo tablet ou até mesmo pelo celular. Então existem esses facilitadores da plataforma, né, da comunidade de alunos, o facilitador também da apostila em PDF, tá certo? As lives comigo. Sem os inconvenientes do curso presencial, que você tem que se deslocar, às vezes do outro lado da cidade ou até em outra cidade. Então você não vai precisar ter deslocamento. Tem essa versatilidade. É melhor do que o presencial, porque no presencial você não pode ficar pedindo para o professor repetir a mesma coisa, ou se você perdeu uma aula, pedir para repetir a aula passada para você. Você tem que correr atrás dos colegas e pegar dos cadernos e não é a mesma coisa. Aí você não tem como perder a aula, tá certo? Então tem esse fator a mais em relação ao curso presencial. E é um aprendizado potencializado pela comunidade e pela mentoria. A mentoria que eu vou dar através dessas lives, desse acesso direto com os alunos, tá certo? Com os participantes. A metodologia de ensino é avançada, que é o método pedagógico construtivista, que aqueles que têm participado dos meus cursos, palestras, treinamentos, sejam presenciais ou online, eles têm elogiado a forma como eu ensino. É um dom que Deus me deu e que eu aperfeiçoei através das técnicas pedagógicas. Eu quero dizer uma coisa, eu garanto o seu aprendizado. Eu confio tanto no meu treinamento, no meu programa, que eu garanto o seu aprendizado. Você vai poder experimentar durante 30 dias e se não gostar, você é só pedir que você vai ter todo o seu dinheiro de volta. Qual é o valor do investimento? Você deve estar perguntando, porque você viu que o programa realmente é muito conteúdo e é algo muito importante, muito pertinente. Então você está perguntando quanto que é esse programa, né? Qual que é o valor desse investimento que eu vou ter que fazer? Bem, você viu a excelência do conteúdo, a exclusividade. Eu não conheço nem nada parecido. Eu acredito que seja totalmente inédito. E então você vê o valor, né, que está agregado a tudo isso. Ele tem um potencial transformador de tirar você dessa sua situação crítica, que você talvez não esteja vendo saída. Eu vou te mostrar saídas, você vai sair disso em nome de Jesus. Vou lançá-lo em um novo patamar de desenvolvimento, porque é um processo que começa e depois é para o resto da vida. É um divisor de águas realmente. Você sabe que há uma diferença muito grande entre um programa e um seminário, né, e cursos de liderança. É uma diferença muito grande. Então, é claro que você vai adquirir aí uma BMW e ela não pode ter o preço de um carro popular. Então, é uma diferença muito grande o que eu te ofereço uma BMW e o que eu te ofereço um carro popular. Então, são valores diferentes, diferenciados, é claro. Além de tudo isso que eu vou te dar no programa, ainda vou te dar mais 2 super bônus. O primeiro é uma consultoria particular, privada, individual com você, por telefone ou por um aplicativo. Nessa consultoria, você vai tirar todas as suas dúvidas. Tudo aquilo que você tiver. Eu recomendo que você use essa consultoria depois que concluir todo o programa. Porque ali você pode acrescentar mais. Você vai conversar comigo durante 1 hora. Você pode tirar muito mais do que eu passei no curso. Pode tirar mais alguma coisa de mim. Tá certo? E depois, vou te dar mais uma mentoria individualizada. Que é mais 1 hora por aplicativo ou por telefone. Onde nós vamos juntos. Eu vou te ajudar a você implementar um programa de desenvolvimento pessoal na sua vida, no seu caso específico, tá certo? Porque o programa vai te dar caminhos, mas o programa ele é genérico. Mas eu vou sentar com você e vou aplicar todo o programa individualmente na sua vida, tá certo? Isso é um verdadeiro atendimento coaching, especializado, específico para você. Agora que você já conhece o programa, eu quero conversar com você por telefone, tá certo? Para responder todas as suas perguntas sobre o programa, tirar todas as suas dúvidas sobre o programa, para informar você todos os detalhes do programa. Então eu quero fazer isso por telefone.
para verificar também se o programa é para você, porque eu também vou conversar com você, eu vou te fazer algumas perguntas, eu quero saber se realmente o programa é para você, se o programa vai ajudar você, se vai realmente levar você para esse novo patamar, para esse novo nível de desenvolvimento. Se eu achar que o programa não é para você, não é nesse momento, então eu vou falar para você, ó, o meu programa não serve para você, não é interessante para você. E você também na conversa pode dizer o mesmo para mim, olha, o teu programa não é interessante para mim, ok? Então essa conversa por telefone é justamente para isso, para nós dois sabermos se realmente esse programa é para você. Esta semana eu vou reservar algumas vagas na minha agenda, especialmente para conversar com alguns que estiverem verdadeiramente comprometidos com a sua transformação. Tá? Eu não quero curioso, eu quero que realmente esteja comprometido com a sua transformação. Então, para essas pessoas, eu vou reservar alguns horários na minha agenda essa semana. Então, eu falo para você, reserve uma dessas vagas. Como você vai fazer? Você vai fazer uma aplicação que você vai ter esse valor devolvido para você, ok? Fica tranquilo que é um procedimento padrão em consultorias, em assessorias, em mentorias online, tá certo? Até presenciais. É comum ter essa aplicação. Para quê? Para gerar um comprometimento e para tirar curioso. Eu estou cansado, eu perdi muito tempo com pessoas que realmente não estavam interessadas, só estavam matando a curiosidade e gastando meu tempo, que é precioso. Então eu tenho o meu tempo é precioso, o seu tempo é precioso. Então para que você tenha essa liberdade de falar comigo, então para gerar esse comprometimento, também cansado de pessoas que marcavam e cancelavam, então é necessário fazer uma aplicação. Fica tranquilo que essa aplicação vai ser devolvida para você. É um depósito garantido, ou seja, esse valor não vai ser depositado na minha conta. Vai ser depositado numa conta, numa operadora de pagamentos online, e vai ficar 30 dias à sua disposição. Somente depois de 30 dias que eu vou ter acesso a esse valor, tá certo? Durante 30 dias, esse valor vai ficar em depósito, inacessível para mim, mas totalmente acessível para você, numa operadora de pagamentos online, que é o Eduz. Eduz trabalha justamente com isso, com treinamentos, com palestras, com programas, com cursos online. É o que ele faz, ele é o intermediário no pagamento e na negociação, né? na intermediação do negócio para facilitar as condições online. Uma das coisas é que a plataforma deles é 100% segura, não tem perigo de ter clonagem, nada disso. Então, por causa disso, nós operamos através de uma plataforma online de pagamentos, com uma plataforma 100% segura. Como você vai fazer essa aplicação? Basta você clicar no botão verde que está aqui abaixo, você vai fazer a sua aplicação, que são de R$200, no ambiente que já falei 100% seguro do Eduz, e esse dinheiro vai ser devolvido para você, tá certo? Ou eu vou descontar, nós fechando esse programa, você fechando esse programa comigo, eu vou descontar esse valor do programa, ou então, se você não fechar, esse dinheiro você pode tê-lo de volta, tá certo? Vai tê-lo de volta integralmente sem desconto. Logo depois que você fizer seu pagamento, você vai ser direcionado para a plataforma, para o meu site, onde você vai fazer o agendamento online, tá certo? É essa plataforma aqui, é o Reserve. Você fazendo o pagamento no Eduz, você vai ser direcionado para essa plataforma de agendamentos online. Você vai fazer o seu agendamento. Logo que você fizer o agendamento, eu vou receber o aviso de que você fez o agendamento, sendo que eu também vou receber o aviso do Eduz. Quando você fizer o seu agendamento, então coloque o número do seu WhatsApp, porque eu vou em seguida mandar uma mensagem para você pelo WhatsApp dizendo, olha, está confirmado, o teu agendamento está confirmado, eu já vi o seu pagamento, nós vamos conversar realmente nesse dia que você marcou, nesse dia e horário que você marcou. Eu vou ligar para você e nós vamos conversar por telefone ou por um aplicativo também, a possibilidade de a gente conversar por um aplicativo. Nós vamos combinar isso pelo WhatsApp. Então é isso daí. Faça a sua aplicação, faça o seu agendamento e nos falaremos ainda essa semana. Eu aguardo, porque eu espero ter você em meu programa para começar a acompanhar a sua transformação. Você será muito bem-vindo ao programa online Pastores com Propósito Resgatado. Até lá, Deus te abençoe.